Olá, bem-vindos para mais um dia da nossa jornada. E hoje eu vou ler o primeiro capítulo, não vou ler todo, tá? Vou passar um pouco, que nós vamos ter vários encontros, então eu vou passando um pouco a cada dia. A lei da potencialidade pura. A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. É o campo de todas as possibilidades e criatividades infinitas. Consciência pura é a nossa essência espiritual. Ser infinito é ilimitado para pura satisfação. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Essa é a nossa natureza essencial, que é a potencialidade pura. Quando você descobre sua natureza essencial, quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os nossos sonhos. Porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo o que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também pode ser chamada da lei da unidade, pois sob a diversidade infinita da vida encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito e não aquilo que nos rodeia. O seu oposto é o objeto de referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Na experiência do objeto referência, nos deixamos influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza interior, pelo sistema, pelas situações, circunstâncias, pessoas e coisas. Neste estado, buscando incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos, comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque fundamenta-se no medo. No objeto referência, nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo, todas as situações, necessidade de aprovações, de poder externo, de controle das coisas. Essas estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é a potencialidade pura, o poder do eu, o poder real. Se experimentamos o poder do eu, não há medo. Não há compulsão para o controle, não há esforço para obter aprovação ou para conseguir o poder externo. No estado do objeto referência, o ego está em primeiro lugar, mas ele não expressa o que você realmente é. O ego reflete apenas a sua autoimagem, a máscara social, o papel que você representa.
Sua máscara social necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. Seu verdadeiro eu, que é o seu espírito, sua alma, está livre dessas coisas, é imune a críticas. Não teme desafios, não se sente inferior a ninguém, mas também é humilde, não se sente superior porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. Essa é a diferença essencial entre a autorreferência e o objeto-referência. Na autorreferência, você experimenta seu verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O alto poder é, portanto, o verdadeiro poder. Já o poder assentado no objeto referência é um falso poder. Por estar fundamentado no ego, ele existe enquanto existe, o objeto de referência. Se você tem muito dinheiro, títulos ou cargo importante, presidente de um país, presidente de uma empresa, esse poder tão apreciado desaparecerá, juntamente com o dinheiro, com o título, com o cargo. O poder baseado no ego, portanto, termina quando acaba essas coisas. Assim que desaparecem, seja título, cargo, dinheiro, o poder também desaparece. O alto poder, no entanto, é permanente, porque ele está fundamentado no conhecimento do eu. O alto poder tem características próprias. Ele atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza pessoas, as situações, as circunstâncias que alimentam os sonhos, apoiando-se nas leis naturais. É também suporte da divindade, que se encontra num ser em estado de graça. É intenso esse poder porque você encontra prazer em ligar as pessoas e elas a você. É o poder do vínculo, o vínculo originado pelo verdadeiro amor. Como é possível aplicar a lei da potencialidade pura? O campo de todas as possibilidades em vida rotineira, se você desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se você fazer pleno uso da criatividade, que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio, praticar meditação, evitar julgamentos, viver em contato com a natureza. É outra maneira de ter acesso a qualidades inerentes a esse campo, às infinitas criatividades, à liberdade, à felicidade. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Experimentar o silêncio significa afastar-se periodicamente da atividade da fala e também afastar-se periodicamente de atividades como assistir televisão, ouvir rádio, ler um livro. Se você nunca se entregar à experiência do silêncio, estará provocando turbulência em seu diálogo interior. Sempre que possível, reserve tempo para experimentar o silêncio. Ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período. Diariamente, poderia fazer por 2 horas, por exemplo. Se isso lhe parecer muito,
faça por 1 hora apenas, mas tente sempre aumentar este tempo. Experimentar o silêncio por um tempo cada vez maior, um dia inteiro, 2 dias, 1 semana. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, seu diálogo interior fica mais turbulento. Sente a necessidade intensa de dizer coisas. Conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias, em que se comprometiam a estender o período de silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade. Mas quando persistiam na experiência, o seu diálogo se tornava profundo. Isso acontece porque depois de um tempo, a mente desiste. Ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, o eu, o espírito, não vai falar e ponto final. Então, quando o diálogo interior silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Praticar o silêncio periodicamente, da forma que lhe for conveniente, é uma das maneiras de experimentar a lei da potencialidade pura. A meditação é outra. O ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Pela meditação, você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Neste campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo infinito, poder de organização supremo terreno da criação. É onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo que existe. Eu vou parar por aqui e vou dar o meu ponto, as minhas percepções. A potencialidade pura é a consciência. Aquele que traz consciência a tudo que faz, ele começa a trabalhar a lei da potencialidade pura. Não é à toa que eu fico colocando gotas de consciência para quem está me seguindo. É para que vocês trabalhem essa lei em vocês. Outro ponto que eu deixei aqui também marcado foi na experiência do objeto referência. Na experiência do objeto referência, nos deixamos influenciar pelo que acontece fora. De verdade, estamos mais preocupados com aquilo que está fora do que aquilo que está dentro. Vamos começar a olhar para isso, porque o que importa de verdade não é o que está fora. Fora é como ele disse aqui, é as máscaras. Fora é o nosso ego falando. Então, vamos olhar para dentro de nós, aquilo que está congruente conosco. Porque o que está congruente conosco não vai estar congruente com o outro. Então, vamos começar a olhar para ter essa percepção. Quando você está olhando fora, você precisa da aprovação do outro, porque você tem medo se você está fazendo certo ou errado, se vão te julgar ou não vão te julgar. Então, momentaneamente, você não faz para você as coisas. Você faz sim, para você ter a aprovação de quem está ao seu redor. Então, vamos começar a prestar atenção se estamos fazendo porque nós desejamos fazer ou porque o outro deseja fazer. Vamos olhar um pouquinho para isso. Quando ele fala do ego, O ego, no estado objeto referência, o ego está em primeiro lugar. Isso daí a gente vê muito.
A nossa sociedade, ela mostra o ego em primeiro lugar. Se você tem poder, se você tem dinheiro, você é uma pessoa conhecida, você tá aí nas mídias, mas, de verdade, isso é tudo falso. Sinto dizer. Não sou eu que falei, ele fala aqui, ó. Se você tá preocupado em estar nas mídias, mostrar pro outro, ter poder, você tá tirando o seu poder. Porque você precisa da aprovação. Tudo desaparece. Como ele disse, ó, o poder baseado no ego, portanto, termina quando acaba essas coisas. Quais coisas? Os títulos, o poder. Quantas pessoas a gente já não presenciou que tinham cargos ótimos? Ótimos. Aí a empresa simplesmente vai lá e corta. Aí o que acontece? A pessoa perdeu o poder. Depois ela encontra outros que não estão nem aí para ela. Então ela só era importante. Por quê? Porque ela tinha poder. Só que o poder maior ela não tinha, que era o poder dentro dela. Porque esse ninguém te rouba. Esse ninguém te rouba. Como ele diz, é o poder verdadeiro, ó. Na autorreferência, você experimenta o seu eu verdadeiro, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O alto poder é, portanto, o verdadeiro poder. Porque se você se conhece, você pode ter status, você pode ter tudo. Isso não impede você de ser uma pessoa que tenha e outra. Isso é muito bom a gente ter. Porque se a gente tem e compartilha, é muito bom. Agora, se a gente tem e só olha pra gente, também tem que pensar nisso. Lá na frente nós vamos ver isso. Mas aqui, quando você tem aqui dentro o eu verdadeiro, ninguém te rouba. Ninguém tira a sua percepção, a sua verdade, o seu poder verdadeiro. E outra coisa que ele fala também da gente fazer o silêncio. Com o silêncio, a gente tem várias percepções. No ato de você silenciar a mente, no começo não é fácil. Vou ser muito honesta. Porque você começa, aí vem a lembrança que você tem que fazer uma coisa, outra coisa. Não. É aqui, ó. Fala, a hora que você vai falar, a mente fica lá, tagarelando, tagarelando. Parece um turbilhão de coisa acontecendo aqui dentro. Então, vamos tentar silenciar. Começa com 5 minutos, depois passar para 10, depois passar para 15, e assim vai. Ninguém precisa ficar o dia inteiro meditando, porque ninguém vai dar conta, porque tem muita coisa acontecendo fora. E a gente, hoje, infelizmente, a gente precisa fazer certas coisas, né? Porque estamos aqui numa sociedade onde precisa de ação e reação e vamos cada dia adquirindo outras coisas, mas a gente precisa tirar um pouquinho do silêncio. Realmente estar no silêncio é você estar com você mesmo. É você estar ligando você à divindade e às infinitas possibilidades que existem aqui no nosso universo. Então, por hoje, eu vou deixar essas reflexões e aí, na próxima, a gente faz mais um pedacinho do livro, tá bom? Não acabamos a lei da potencialidade pura, não, tá? Tem mais um pedacinho ainda, ó. Vamos ver se vai em 2 dias, mais 2 dias ainda. Um abraço apertado e um beijo no coração de vocês. Espero que estejam gostando da jornada. Compartilha com seus amigos, pega o aviãozinho, dá um coraçãozinho aí, deixa o seu comentário para você passar o feedback.
dessa jornada, dessa lei, é muito importante. O seu comentário ajuda a que eu tenha também total clareza se está sendo perceptível para você, tá bom? Aguardo você na próxima.